Olá, amigo telespectador da TV Rondon, assinante Televigo. Estamos iniciando o programa Espaço Aberto desta semana. Estamos em pleno 2015, o ano começando com muitos acontecimentos, com muitas notícias, e a TV Rondon, através de Espaço Aberto, sempre presente e buscando debater e trazer até você os assuntos que estão em voga aqui em Marechal Rondon, em toda a região e mesmo no estado, como é o assunto desta semana. Estou recebendo aqui professores da rede estadual e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Estou recebendo aqui à minha direita Janete Coimbra, ela que é do movimento de greve local. Os professores, já vamos citar aqui os motivos, que estão em greve desde o dia 9 de fevereiro. Também recebendo o professor Carlos Seibert, ele professor da rede estadual, e a professora Cida, professora Aparecida Dark, ela que é do comando de greve docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Também presente aqui no estúdio, já vai estar participando a professora Vera Pagnussati, falando como representante das escolas estaduais a situação das escolas diante deste movimento de paralisação e também do que poderá acontecer para o futuro. Programa Espaço Aberto, que vai ao ar de forma inédita às sextas-feiras, às 22 horas. Temos o apoio de Super Cercar e Raco Cosméticos. Professora Janete, prazer recebê-la aqui. Nos fundamente um pouco quando começou esta paralisação, o porquê desta greve, já que através da mídia, muitas vezes a grande mídia, há conflitos de informação, há distorções. Alguns estão chamando do pacotaço do Beto Richa, outros dizem que são medidas de austeridade. O que temos, na verdade, pela frente, o porquê da paralisação? Então, professor Lair, nós agradecemos esse espaço. É muito importante a gente estar esclarecendo a nossa sociedade o que vem acontecendo na educação e principalmente na rede pública estadual do Paraná. Nós estamos, nos últimos tempos, vivendo um lamentável episódio na educação do estado do Paraná, onde o governo Beto Richa vem tomando várias medidas que ferem a educação dos nossos alunos do estado do Paraná e bem como também dos professores, né, que estamos vivenciando. Nós começamos a viver um quadro caótico já no final do ano passado, logo após as eleições, quando o governo ele suspende a eleição para as direções das escolas. Então, nós tínhamos já candidaturas protocoladas, planos de ações dos diretores elaborados, e ele simplesmente suspendeu, né, num ato arbitrário, considerado por nós, e antidemocrático também. Seguindo a isso, nós tivemos o fechamento de várias turmas nas escolas, onde houve a junção de turmas, então superlotando salas de aula, né? Temos a informação de que temos salas de aula com 40, 50 alunos. A falta de recursos financeiros, desde outubro também não houve encaminhamento das verbas para a manutenção das escolas. E também o SAS, que é o Sistema de Saúde dos Servidores Estadual, ele não recebe os repasses do governo, também desde o mês de outubro. Então, tudo isso culminou também com a dívida do governo do Paraná com os servidores da educação, referentes a avanços, né, que estão atrasados, e também um terço de férias, que até o momento nós não recebemos, né? Tiramos férias em janeiro e até o momento nós não recebemos. Houve também uma revisão nos portes das escolas, onde o governo simplesmente reduziu o número de professores, de funcionários, né, das nossas escolas. Muitos perderam seus postos de trabalho, tiveram que se deslocar a outras cidades para trabalhar. E a falta de merenda para os alunos também, até o momento, não teve repasse da merenda. Suspensão de projetos de contraturno. Então, são várias medidas que o governo vem tomando que deixaram a categoria muito desanimadas. E como se não bastasse isso, quando nós imaginávamos, né, que a situação não podia piorar, no dia 4
agora de fevereiro, o governador encaminha para a Assembleia Legislativa um pacotaço de medidas, né, que, segundo ele, tem o objetivo de cortar gastos, e esse pacotaço de medidas, ele acaba interferindo, tirando vários direitos nossos do plano de carreira, como quinquênios, auxílio transporte, PDE, que é o programa de capacitação que nós temos, e principalmente o que nós estamos vendo hoje, e eu considero, na minha opinião, o mais grave, é a autonomia que o Estado teria para gerir ou para se apropriar do nosso fundo de previdência, que hoje soma em torno de 8 bilhões de reais, para pagar dívidas do Estado. Então, por essa razão, hoje não é mais só o professor e o servidor da educação que encontra-se em greve. Hoje nós temos vários setores. Por quê? Porque a Previdência, ela é de todos os servidores do Paraná, seja da saúde, PM, universidades. Então, isso culminou com medidas que vão contra a categoria, contra os servidores do Paraná, e que não tem como a gente aceitar passivamente essas medidas que o governo vem instaurando. Obrigado, Janete. Professor Carlos Seiber, também representante do movimento de greve da rede estadual. De perguntar, a Janete bem fundamentou alguns dos motivos, e fica aí a informação de que greve ou paralisação como um instrumento de reivindicação de uma categoria não é apenas a questão de um ou dois itens, mas é uma história que está acontecendo já há tempo, com a desvalorização, digamos assim, ou a falta de atenção com a educação, e isto fica claro agora que é um projeto pensado. Quem pensou isso? Aonde aconteceu este debate nos bastidores para trazer um projeto de tal magnitude que afetou e deu esta reação imediata da categoria? O que o governo chama de medida de austeridade, na verdade, é uma construção de um modelo de Estado que já vem se desenhando nos últimos 4 anos. Se nós percebermos, as nossas escolas foram diminuindo nos últimos 4 anos, diminuindo em quantidade de alunos, diminuindo em quantidade de professores e funcionários, aumentando o número de alunos por sala de aula, diminuição de projetos, de atividades fundamental para a boa formação dos nossos alunos, e isso resulta no baixo desempenho do IDEB a nível geral no estado do Paraná. Isso é visível, isso já é um resultado dessa política que vem adotada ao longo dos 4 anos. Além disso, existe uma contradição muito grande no que o governo expõe de forma paga, e muito bem paga, para a grande mídia no estado do Paraná. A gente sabe que o aumento do que o Estado paga para divulgar, o que o governo paga para divulgar as suas ações, beira em torno de 600% nos últimos 4 anos. Então, há uma contradição muito grande posta. No dia 6 de outubro, o governador Beto Richa, após a sua reeleição, deu uma entrevista na RPC, dizendo que a casa estava em ordem, que as finanças estavam equilibradas e que o melhor estava por vir. Bom, alguns dias depois, ele mandou o primeiro pacotaço, aonde aumentou o IPVA em 40% e aumentou o ICMS de 95 mil produtos. No dia 4 de fevereiro, o governo mandou, então, 2 mensagens que a gente qualifica elas como o segundo pacotaço do atual governo. Paralelo a isso, a gente percebe que os juízes ganharam auxílio moradia, que os deputados aumentaram as suas cotas de combustível, suas cotas de gabinete, que o governo não tem economizado nesse aspecto. O que é dinheiro para poucos não tem austeridade e não tem crise. Mas o que é o dinheiro
da função do Estado de atender bem o cidadão paranaense, para isso é necessário medidas de austeridade. Essa é a contradição. Então, eu tenho aqui em minhas mãos a situação da Receita do Paraná no período do governo Requião, de 2007 a 2010, e no período do atual governador Beto Richa, 2011 a 2014. A evolução da receita corrente líquida no estado do Paraná. É possível perceber, eu não vou falar os números, só vou dizer as porcentagens. Durante o governo Requião, houve um aumento de 36,04% na evolução da receita líquida corrente. Durante o governo Beto Richa, houve um crescimento de 42,95% da receita corrente líquida. Não é à toa que o estado do Paraná ocupa a 5ª colocação no PIB nacional. E até o final do ano, o governo dizia que o estado era um dos que mais arrecadava. Além disso, houve um crescimento, no período dos últimos 4 anos, de 43,48% da arrecadação com IPVA e um crescimento de 36,93% na arrecadação do ICMS. Então, qual que é a contradição posta? Durante esse período, é visível que o Estado tem mais dinheiro, tem arrecadado mais. Em contrapartida, eu tenho aqui as tabelas da situação das despesas do Paraná, e que está disponível na Secretaria do Estado da Fazenda, no site da Secretaria do Estado da Fazenda. É visível que alguns setores que o governo chama de despesas e nós chamamos de investimento, é visível que houve uma queda. Então, vamos analisar a questão da saúde, 43,21% no governo Requião e 33,34% no governo Beto Richa. Na educação, 49,64% no governo Requião e 33,77% no governo Beto Richa. Em relação à ciência e tecnologia, que são as universidades estaduais, durante o governo Requião, o aporte foi de 35,20%. E durante o governo Beto Richa, 9,89%. Então, qual que é o questionamento que nós estamos fazendo? É que a crise tão colocada pelo governo pode ser fictícia. Pode ser colocada na grande mídia como as razões das medidas de austeridade, onde, na realidade, não existe essa crise. Ela é um fato criado pelo governo para legitimar a diminuição do Estado, para legitimar o corte nas instituições de ensino superior, para legitimar a redução do papel do Estado na formação do cidadão através da educação, e, com isso, a grande vítima desse pacotaço, como do primeiro pacotaço, está sendo o cidadão paranaense. O cidadão que precisa do serviço público é a grande vítima do primeiro e do segundo pacotaço. Então, eu estou na direção no Colégio Estadual Leonilda Papen, em Mercedes, e, por exemplo, isso se repete em muitas escolas. Nós deixamos de receber 2 cotas consumo e 2 cotas de serviço de 2014. As cotas de consumo, cada cota de 1.738. E cada cota de serviço de 1.757. Então, o que essas cotas significam? É aquilo que a gente usa, corresponde a um percentual por aluno, aonde usa para comprar material de limpeza, papel higiênico, material de serviço. Então, assim, nós temos com dificuldade de manter as escolas abertas em decorrência desses cortes. E o último questionamento que eu gostaria de trazer é a formação dos secretários do novo governo Beto Richa. Primeiro, eu coloquei isso ontem à noite na Câmara dos Vereadores, em Mercedes. Justifica, por exemplo,
uma prefeitura colocar um agricultor como secretário de educação? O agricultor pode ser muito competente, mas e a valorização da profissão? Então, no segundo mandato do governo Beto Richa, ele colocou um engenheiro elétrico para ser o secretário de educação. A maioria da equipe deste governo é formada por administradores e engenheiros, o que já coloca uma visão empresarial para a escola. E o atual secretário, Fernando Xavier Ferreira, engenheiro elétrico de formação, ele tem uma história. E ele trabalhou na Telepar e foi um dos cidadãos que conduziu o processo de privatização da Telepar no Paraná. Então, ele veio para a educação para trazer para a educação uma visão empresarial que nós, da classe de professores e funcionários da escola, os educadores do Paraná, não compactuamos. Não compactuamos porque educação é muito mais do que números e do que resultados. O segundo questionamento que a gente coloca aqui é a nomeação do Mauro Ricardo Costa, que, a exemplo do secretário de Educação, também foi importado do estado de São Paulo. E o Mauro Ricardo Costa tem sido carinhosamente apelidado pelos professores e funcionários como Maurinho Malvadeza. Por que Maurinho Malvadeza? Porque ele tem um serviço prestado na Bahia, no governo ACM Neto, tem um serviço prestado na Prefeitura de São Paulo, no prefeito José Serra, tem um serviço prestado no governo de São Paulo, no governador José Serra, e tem um serviço prestado ao governo Aécio Neves, em Minas. Quando ele foi convidado, ele colocou como condição o aumento da taxação e a diminuição do aporte para os serviços públicos no Estado. Foi essa aquela condição que ele colocou, que está disponível no site do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná. Foi essa condição que ele colocou para vir para o governo. Então, me parece que esse plano, que esse primeiro e segundo pacotaço, foi minuciosamente elaborado por um grupo pequeno de agentes políticos e que tem, no fundo, se apropriar dos 8 bilhões da nossa Previdência, que há... alguns deputados questionam que, durante os 4 anos, o governo também não depositou a parte do governo, então, em tese, nós teríamos mais que 8 bilhões, aproximadamente 15 bilhões que estariam sendo apropriados nesse momento, e que vai trazer consequências, primeiro, para a aposentadoria dos professores ativos, efetivos do Estado, porque, junto com isso, vem a colocação de um teto de aposentadoria que não chega a R$5.000. Isso é a questão posta imediata. Mas e a questão futura? Me diga, quem agora que está saindo do ensino médio, que vai entrar num curso superior, vai se interessar pela carreira de professor? Então, a consequência é para os próximos 20, 30 anos. E que afeta diretamente a prestação de serviço do Estado, o atendimento do Estado para o aluno, para o cidadão paranaense. Muito bem, Carlos. Nós vamos depois voltar também a esses fundamentos numéricos que permeiam toda esta questão. Aproveitar para nós encerrarmos este bloco, falar um pouco também da paralisação nas universidades, que já foi decretado dia 14 de fevereiro. A professora Cida, que representa aqui o comando dos docentes da UniOeste, nos explica e nos fundamenta um pouco quais são as motivações das universidades. De antemão, eu sei que não é, por exemplo, a questão do secretário da Educação, que não tem nada a ver com a educação. Nas universidades tem um secretário de Ciência e Tecnologia, que é ex-reitor de Ponta Grossa. Bom, é um prazer estar aqui. A gente agradece a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer as razões da greve, tendo em vista o fato de que o governo do Estado do Paraná tem prestado um desserviço à população, dizendo que nós não temos motivos para entrar em greve.
alegando uma crise financeira do Estado. Um Estado que não tem dinheiro para nada, mas, incrivelmente, tem dinheiro para pagar inserção em matéria paga, em jornais e nas rádios, todos os dias, para desmentir, segundo ele, as afirmações que o movimento de greve vem fazendo nos últimos dias. Bom, as universidades estaduais, todas as 7 universidades estaduais estão em greve. A deflagração dessas greves aconteceram em dias diferentes, mas o fato é que já fazem aí alguns dias que nós estamos em greve. A UniOeste entrou em greve no dia 14, após uma assembleia feita no dia 11 de fevereiro, quando, então, nós deliberamos por greve sem um prazo determinado para a conclusão, em razão de pelo menos 3 pontos, né? O pagamento de 1/3 de férias, a questão do pacote apresentado pelo governo na Assembleia Legislativa, tocando na questão da carreira docente e também em relação à questão da Previdência, essa proposta que já foi aqui enunciada, eu não vou repetir para não ficar muito cansativo, e também por uma pauta específica das universidades, que é o projeto de autonomia financeira apresentado pelo governo, que conta, sem dúvida nenhuma, com a participação do secretário da Fazenda na sua elaboração. Então, hoje, nós temos aí a nossa participação na greve junto aos demais servidores públicos, tendo como principal elemento de convergência a questão da Previdência, né? É importante a gente destacar aqui que esse talvez seja o principal elemento de convergência nossa, né, nessa direção. E as razões pelas quais nós estamos em greve é justamente porque o serviço público está sendo atacado na sua totalidade por um governo que alega uma crise financeira que ele não conseguiu explicar publicamente até agora, né? Esses números que foram apresentados pelo Carlos aqui são números que o governo não responde, né? Não existe explicação. Porque qualquer um que compare, né, as despesas do Estado e a sua receita vê que o crescimento da despesa não é maior do que o crescimento da receita. Então, como é que tem crise? Como é possível, né? Então, a nossa maior dificuldade é entender como é que esse governo se organiza dessa maneira para atacar o serviço público e atacar, especialmente, também as universidades públicas com um projeto de autonomia que, a longo prazo, visa a privatização da universidade. Esse é um perigo que nos ronda nesse momento, tem sido pouco destacado na imprensa, e para a gente é importante indicar aqui que o projeto de autonomia, muito embora ele não faça parte do pacote apresentado à Assembleia, ele já foi apresentado aos reitores das universidades e, em breve, será encaminhado para a Assembleia Legislativa. E esse projeto de autonomia, em síntese, ele prevê que as universidades tenham autonomia financeira. E, nesse aspecto, ele fere a Constituição Federal, que indica, entre outras coisas, que as universidades têm autonomia financeira, sim, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da gestão do recurso aportado pelo Estado. Mas o Estado não pode se desresponsabilizar por garantir o financiamento da universidade. O impacto, por exemplo, desse projeto para a UniOeste é devastador. E a gente tem uma dimensão desse impacto quando relembra que, durante o governo Lerner, houve uma iniciativa semelhante de atribuir para as universidades toda a gestão financeira, né, por meio da vinculação dos recursos destinados às universidades ao ICMS, que seriam, então, distribuídos proporcionalmente entre as universidades. Hoje, fazendo as contas, né, pelo percentual que seria destinado à UniOeste naquele momento, comparado com o orçamento que foi destinado para a UniOeste hoje em 2014, se a gente tivesse aceitado o projeto de autonomia, hoje nós teríamos metade do orçamento que nós tivemos. Então, é um processo muito devastador para nós, porque prejudica as atividades de pesquisa, prejudica as atividades de extensão, retira do horizonte da maioria dos profissionais a possibilidade de entrar na universidade, tendo em vista que esse projeto, para os próximos 10 anos, praticamente inviabiliza a contratação de novos professores. Então, esse é um momento muito difícil para nós,
da educação, da rede e das universidades. E é por isso que a gente vem aqui dizer para a população que nós estamos não apenas defendendo o direito de servidores, nós estamos defendendo a função social do Estado. Parte importante dos serviços sociais são feitos pelo Estado. E quem realiza esse serviço efetivamente somos nós, servidores públicos, né? E hoje o Estado ataca a escola e ataca a universidade. E, como disse bem o Carlos, impedindo que a população tenha dificuldade de ter acesso a uma educação de qualidade, seja no ensino fundamental e médio, seja no ensino superior. Estamos com o programa Espaço Aberto. Nosso tema hoje é a paralisação das escolas estaduais, das universidades, o movimento grevista que se instalou no Paraná desde o dia 9 de fevereiro, e estamos então trazendo aqui lideranças, o comando de greve, os professores que participam deste movimento grevista aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós vamos para um rápido intervalo, Espaço Aberto volta já. A Raco investiu fundo em pesquisa e trouxe a solução. Maxi 30 Cosmético Oral. Nutre as células e proporciona mais elasticidade e firmeza à pele e mais energia ao organismo. Maxi 30 contém colágeno, a proteína que atua na constituição, fortalecimento e união dos tecidos. Zinco, que protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres, contribuindo no combate ao processo de envelhecimento. Vitamina C, que participa na síntese das proteínas e na formação de colágeno e elastina. E a vitamina E, que estimula o sistema imunológico. Maxi 30, tecnologia em cápsulas que vai nutrir a sua pele de dentro para fora. Visite a loja da Raco e comprove de perto todos os benefícios do Maxi 30. Raco, você mais feliz hoje. Rua Minas Gerais, 1037, telefone 3254-2009. Todo dia é dia de economia no Supermercado Cercar. Em todos os departamentos, preços, variedades e a qualidade que você procura. É isso que você espera de um supermercado. É isso que você encontra no Super Cercar. O bom atendimento, o carinho e a dedicação por você, cliente, fazem toda a diferença. Faça da sua compra um prazer. Supermercado Cercar. Completo em tudo. Tudo para você. Estamos de volta a Espaço Aberto, esta semana recebendo aqui professores da rede estadual, da universidade, falando sobre um movimento de paralisação que se instalou em todo o Paraná, todas as universidades paralisadas, todas as escolas da rede estadual sem volta às aulas, em decorrência do pacotaço aí do governo do estado que quis impingir a categoria de professores uma série de cortes, de redução de benefícios e também mexer com a previdência do servidor público, tanto dos professores da rede estadual como de todos os servidores públicos do Paraná. O programa Espaço Aberto tem o apoio de Super Cercar e Raco Cosméticos. Eu vou continuar aqui, a professora Cida, que representa o comando dos docentes da universidade, retomar a professora Cida, então, para concluir, de fato, o que está se propondo é praticamente um congelamento das verbas que serão repassadas para todas as universidades, um bolo que terá que ser fatiado entre todas elas, sem perspectivas de expansão, de avanços, criando um monte de dificuldades até na manutenção, no próprio custeio dessas universidades. Você tem toda a razão. O custeio da universidade está ameaçado, né? Os administradores, reitores, diretores de campus vão ter que administrar valores miseráveis para garantir o funcionamento da universidade. E a maneira como o governo organizou a distribuição desses valores complica profundamente o desenvolvimento do dia a dia na universidade. Essa é a grande verdade. E, assim, complica uma realidade que já está extremamente precária, né? A gente tem visto sistematicamente, dentro do campus, dentro da universidade, a dificuldade de manutenção do campus, né? Por conta de repasses atrasados, que são insuficientes, de modo que esse projeto de autonomia hoje
ele empurra para nós mesmos a administração da miséria e impedindo o crescimento da universidade. E aí a gente acredita que a universidade pública no estado do Paraná tem cumprido uma função importante. O sistema das estaduais tem crescido e oferecido, por meio de projetos de extensão, de pesquisa, além da oferta dos cursos de graduação, um horizonte, né, dentro do estado que hoje o governo do Paraná ameaça, né? Não só impedir a continuidade desse crescimento, mas destruir o muito que a gente construiu nesses últimos 10, 15 anos. Né? Professora Cida, como pode ser interpretado, então, se num espaço de tempo tão curto, 4 anos, se saiu de um governo de 8 anos, do governo Requião, que os percentuais investidos em ensino superior, em educação, eram muito superiores, e não havia este colapso econômico e as coisas funcionavam, a saúde funcionava, a educação funcionava e havia satisfação, inclusive, tanto na educação básica, fundamental, como no ensino médio, como no ensino superior. E agora, de repente, num passe de mágica, em 4 anos, parece que tudo afundou. É questão de gestão? É priorizar ou está faltando foco deste governo em saber quais são suas prioridades? Olha, de fato, nesse momento, para nós todos, é difícil avaliar exatamente o que aconteceu. É por isso que, nessa direção, a gente tem pensado muito nas nossas discussões durante a greve e exigido que o governo preste contas. Né? A gente tem trabalhado, inclusive, numa proposta entre nós, ontem, na reunião com os professores, a gente discutiu isso, de fazer um abaixo-assinado, né, pedindo a instalação de uma CPI dos gastos públicos. Porque um governo que ontem dizia que estava tudo bem, e hoje nós temos dados de que a receita cresceu, né? O Estado arrecada bem, e, de repente, aparece uma crise financeira que o governo está pedindo para todos nós pagarmos, todos os servidores públicos pagarem, e para a população pagar. Para a população abrir mão dos serviços públicos, pagando mais impostos. Isso tudo, para nós, é realmente muito difícil de compreender. E eu acho que, nessa direção, hoje, o apelo que a gente faz à população é de exigir que o governo preste esclarecimentos. Porque os números que estão lá no portal Transparência nos indicam que não há crise. Né? Certamente, o que a gente tem aqui diante de nós, e nos parece, como o Carlos mesmo falou, é a tentativa de organizar um Estado que não tem compromisso com o povo. Nenhum. Porque ataca o serviço público dessa maneira e nos desmoraliza. O Carlos falou aqui, quem é que vai querer ser professor? Imaginando que um dia o máximo que ele vai conseguir, né, receber na sua aposentadoria é um valor de 4 mil e poucos reais. Né? Quem é que vai querer ser professor? Mas eu acho que tem uma outra coisa assim, importante, quer dizer, como é que a gente faz o serviço público, realiza o serviço público com tamanho desrespeito e desvalorização? Porque, efetivamente, somos nós que realizamos esse serviço. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente insiste. Muitas vezes as pessoas dizem que nós só fazemos greve por causa de salário. Eu queria dizer aqui que parte importante das nossas greves, inclusive aquelas que são por salário, nunca abriram mão de defender o serviço público como um direito e defender a função social do Estado. Porque não há dúvidas que todo profissional precisa ser valorizado para realizar o seu trabalho. É isso que nós estamos buscando, manter essa valorização. A qualidade do ensino superior no Brasil está presente fundamentalmente nas universidades públicas. A pesquisa de ponta nesse país está nas universidades públicas. Então, isso acontece por quê? Porque a gente tem buscado sistematicamente defender boas condições de trabalho, financiamento para pesquisa, financiamento para uma educação de qualidade. É isso que nós temos buscado oferecer para a população. E hoje nós estamos lutando por isso. Nós estamos lutando para defender essa função social do Estado, para garantir que haja serviço público de qualidade e impedir, fundamentalmente, que o governo do Estado faça o que ele pretende fazer, que é roubar nosso futuro, pegando o dinheiro da Previdência, né, para poder aí
usar de maneira absolutamente vergonhosa, pagando dívidas, jogando isso na ciranda financeira, né? Eu queria aqui denunciar também que já faz mais de 4 anos que o governo do Estado do Paraná não deposita a sua parte na Previdência. E aí eu fico perguntando, por exemplo, para qualquer outro trabalhador, né, como é que fica a nossa situação? Nós contribuímos mês a mês para a Previdência. É uma boa pergunta, professor. Né? O Carlos mencionou no intervalo aqui o papel da Assembleia, que, de fato, os deputados são a porta, digamos assim, a voz mais próxima, a porta mais próxima do governo. E certas coisas, de fato, devem ser questionadas e cobradas, como essa dita pela professora Cida, porque os municípios, isso a gente é testemunha aqui em Marechal Rondon, já há 6 anos, estamos perto do que os prefeitos têm que fazer. Qualquer vírgula, o Tribunal de Contas cobra multas dos prefeitos e não aprova as contas. E se há 4 anos não é paga a questão da obrigação do Estado com o Paraná Previdência, como que são aprovadas as contas deste governo? Uma pergunta, né, para os deputados. Bom, professor Lair, todo mundo sabe que há uma crise política nesse país, tanto na esfera federal como estadual e também municipal. Mas essa crise, ela também se dá pela corrupção dos poderes, né? Hoje, o papel da Assembleia, o deputado estadual, ele é eleito para servir de capacho para o governo. A política do toma lá da cá, tão criticada a nível federal, está presente no Estado. Está presente no Estado, no sentido de que o deputado, ele é eleito, e se ele é da base governista, ele não questiona, ele não problematiza, ele não debate, ele não fiscaliza. Então, assim, parece que, em relação ao pacotaço 1 e 2, a impressão é que nós temos, e isso eu cobrei numa reunião com o deputado Ademir Bir, no dia 7 de fevereiro, que os professores se reuniram, ele atendeu a gente. Eu não estava na reunião com o deputado Hélio Rucci, mas a impressão que nós temos, não por ter conversado com esses 2 deputados, não por eu especificamente ter conversado com o Ademir, mas por a gente acompanhar no dia da votação, na Assembleia Legislativa, que os deputados da base não tinham exercido seu papel. Eles não leram o documento, eles não leram, eles não analisaram, eles não projetaram o impacto econômico, o impacto social das medidas postas ali. Eles simplesmente estavam aprovando o pacote fechado, no escuro. E isso gerou aquele ato de ocupação da Assembleia Legislativa pelos professores e funcionários, que não foi uma invasão, como o governo coloca, mas sim uma ocupação, porque aquela casa já é do povo. E hoje, no contato com as pessoas falam para a gente, olha, professor, vocês estão dando um exemplo de cidadania, uma aula prática de cidadania. Porque nós ocupamos aquela casa para questionar e apontar os problemas que tinham nessas mensagens enviadas pelo governo. Que muitas vezes o deputado que faz parte, que é um poder, ele nega esse poder em troca de ganhar uma chave de ambulância ou algo assim para fazer palanque na sua origem, da onde ele foi eleito, na sua região onde ele foi eleito. Então, isso é uma corrupção dos poderes muito grande. O legislativo tem que se assumir enquanto poder. E poder mesmo. Poder, inclusive, de questionar, indagar, recusar, de ter uma certa liberdade em relação ao poder executivo, que hoje não tem. A mesma relação está corrompida em relação ao poder judiciário, né? Por que está corrompida? Essa semana foi aprovada o auxílio moradia, né, para os tribunais do Paraná. Quer dizer, isso leva à corrupção. É assim,
O governo concede o nosso interesse e nós apoiamos o governo, legitimamos as ações deles. E eu pergunto, né, que Estado que nós vamos ter se esses pacotaços forem aceitos? Quem efetivamente vai pagar por isso? Efetivamente, quem vai sofrer é o cidadão. O cidadão já está sofrendo com o aumento dos impostos. Esse é o impacto imediato, está no bolso de todo mundo. Agora, em abril, chega a cobrança do IPVA, todo mundo vai sentir isso no bolso. Quando a gente vai ao mercado e vê o aumento dos produtos, vê o aumento do combustível, que o Estado aumentou drasticamente o seu ICM, o seu imposto sobre o combustível, isso a gente sente imediatamente. Mas e as consequências a médio e longo prazo? Né? A médio e longo prazo, que tipo de serviço nós vamos prestar ao cidadão paranaense? Muito bem colocado, Carlos. Janete, fale um pouco dos movimentos, das manifestações, da organização da greve, do que está acontecendo em Marechal Rondon e na região do núcleo de Toledo. Então, a categoria nossa, ela está muito bem mobilizada. Eu até não vivenciei até hoje um movimento que estivesse tão forte como o nosso. E um ponto pacífico entre nós acreditamos que a educação, ela não pode pagar a conta da incompetência da gestão pública. Né? E nós estamos aqui em Marechal Cândido Rondon realizando várias atividades com o objetivo de mostrar à comunidade o que a educação está passando nesse governo e também pedir o apoio da comunidade e das autoridades também. Logo em seguida que nós soubemos do pacotaço, nós agendamos reunião com os 2 deputados de Marechal Cândido Rondon, o deputado Ademir Bier e o deputado Hélio Rusch, e pedimos a eles que se posicionassem contra esse pacote de medidas, que votassem na Assembleia Legislativa contra o pacote. O Ademir, ele, no primeiro momento, ele propôs uma alteração nesse pacote, mas ele não votaria contra. Um substitutivo. Nós continuamos em contato com ele, colocando da necessidade de se votar contra, que um substitutivo não contemplaria, na verdade, as nossas necessidades. E ele reavaliou, como o Carlos falou, eu acredito que ele teve tempo de estudar esse pacote, e então ele se posicionou favorável à categoria e contra a medida do governo. Então, ele anunciou publicamente que ele estaria em favor dos educadores, né, e contra o pacotaço do governo. Essa resposta nós tivemos do Ademir. E o Hélio Rusch, ele manteve o posicionamento que só colocaria uma substitutiva e não votaria contra o pacote de medidas do governo. Nós também fizemos, como mobilização aqui na nossa cidade, uma fala na tribuna da Câmara de Vereadores e colocamos, né, para os vereadores como está a situação da educação no Paraná, pedimos o apoio deles, também buscamos essa parceria para que eles cobrassem junto aos nossos deputados, né, um posicionamento. Além disso, nós tivemos uma mobilização em frente ao portal, onde nós fechamos a rodovia, lá a BR 163, na semana passada, e tivemos o apoio, né, bastante da nossa comunidade. Houve, na semana passada, durante 3 dias consecutivos, nós permanecemos em frente ao escritório do deputado Hélio Rusch, pedindo que ele reavaliasse o posicionamento dele, e também tivemos o apoio do Grêmio Estudantil, que fez uma mobilização muito bonita no sábado, fizeram uma passeata com a participação de muitos estudantes, de pais, de alunos e de educadores também. Essa mobilização é muito importante para nós, porque mostra a nossa força e o nosso respaldo diante da nossa comunidade. Agora, ontem também tivemos um ato regional, onde reunimos aqui educadores de toda a região, né, para estar também protestando
as nossas reivindicações e mostrando para a comunidade o que está acontecendo. É importante também salientar que durante todos esses dias nós tivemos professores aqui de Marechal em Curitiba e temos até hoje professores que estão acampados lá em frente à Assembleia. E a professora Vera Pagnussati, ela estava lá quando da ocupação da Assembleia. Então, ela vai colocar para nós como que foi esse momento, o que ela vivenciou naquele dia que foi tão importante para a nossa educação, onde os professores deram uma aula de cidadania para todos os paranaenses. Muito bem, nós vamos daqui a pouco ouvir a professora Vera. Para encerrar este bloco, houveram aí todas as fundamentações necessárias para o telespectador também se posicionar e ter uma noção maior, embora as notícias que circulam na grande mídia muitas vezes não trazem estes detalhes, mas um dos fatores talvez que tenha sido dito aqui pelos 3 entrevistados é de que fato esta greve, a gente acompanha já há cerca de 30 anos movimentações, mobilizações, já estivemos junto em greves, principalmente no tempo de universidade, e quando a questão é salário, a greve tem uma grande dificuldade, muitas vezes, de ser compreendida pela sociedade ou parte dela. E desta vez nós percebemos que a motivação não é salário dos professores, tanto da rede estadual como da universidade, mas sim a defesa da qualidade do ensino, da garantia do ensino público, gratuito e de qualidade, e principalmente, talvez essa seja a grande responsabilidade que a gente percebe da classe de professores do Paraná, que estão podendo dar o grito que talvez a sociedade lá fora gostaria de dar e não tem coragem de se organizar e fazê-lo, que é por tudo que aconteceu nos últimos meses, né, pelos reajustes, pelos pacotaços, pelo que foi dito e depois desdito, muitos que ajudaram a eleger os governantes e eles decepcionaram 2, 3 meses depois. Então, o momento ele é de fato muito ímpar, é um momento de se ter muito cuidado e avaliar bem para que isto não seja manchado e de fato isto tenha resultado, traga benefícios, resultados para a sociedade do Paraná. Uma reflexão para depois quero fazer uma pergunta para todos, ao final, qual é o momento de parar uma greve? Porque aqui no Paraná teve períodos que não souberam parar na hora certa e o preço foi caro. Então, para refletir, nós vamos para o rápido intervalo, voltamos já. Todo dia é dia de economia no Supermercado Cercar. Em todos os departamentos, preços, variedades e a qualidade que você procura. É isso que você espera de um supermercado. É isso que você encontra no Super Cercar. O bom atendimento, o carinho e a dedicação por você, cliente, fazem toda a diferença. Faça da sua compra um prazer. Supermercado Cercar. Completo em tudo. Tudo para você. A Raco investiu fundo em pesquisa e trouxe a solução. Maxi 30 Cosmético Oral. Nutre as células e proporciona mais elasticidade e firmeza à pele e mais energia ao organismo. Maxi 30 contém colágeno, a proteína que atua na constituição, fortalecimento e união dos tecidos. Zinco, que protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres, contribuindo no combate ao processo de envelhecimento. Vitamina C, que participa na síntese das proteínas e na formação de colágeno e elastina. E a vitamina E, que estimula o sistema imunológico. Maxi 30, a tecnologia em cápsulas que vai nutrir a sua pele de dentro para fora. Visite a loja da Raco e comprove de perto todos os benefícios do Maxi 30. Raco, você mais feliz hoje. Rua Minas Gerais, 1037, telefone 3254-2009. Esta é a sua TV Rondon, estamos com o programa Espaço Aberto, toda semana, sextas-feiras, 22 horas, nosso programa inédito. Apoio de Super Cercar e Raco Cosméticos. Estamos recebendo hoje aqui professores que estão atuando no movimento de paralisação
contra o pacotaço do governo Beto Richa, um assunto que já é de conhecimento da coletividade através da grande mídia. Estamos aqui oportunizando para que localmente também os movimentos de greve, os comandos de greve possam se posicionar, tanto os professores da rede estadual como também das universidades do Paraná, no caso aqui a UniOeste. Agora estamos com a professora Vera Pagnussati, professora Vera que representa aqui os professores da rede estadual e ela que teve a oportunidade de estar naquele dia tão importante, que foi o dia 10 e 12, 10 e 12, foram 2 datas em que muita coisa aconteceu em Curitiba e que entrou para a história. Talvez depois dos cavalos do Álvaro Dias, que talvez até não foram tão violentos na amplitude e na aviltação ao que estava se reivindicando, do que desta vez em um governo que se dizia democrático, e os professores tiveram que partir para atitudes drásticas e tomar a Assembleia. Professora Vera, obrigado pela presença. Como que foi? Nos descreva esse dia. Bom, primeiro, dizer da honra, né, de estar representando essa classe tão unida e tão sofrida, né, que sempre busca e luta por uma educação de qualidade. E posso dizer que nesses 31 anos de trabalho de Estado, eu vivenciei no dia 12, talvez o dia assim, mais triste, de indignação, de você ter que adentrar um espaço que é nosso, mas que dá a impressão que você não está naquilo que é seu, porque a gente deveria realmente estar em sala de aula, é aquilo que nós gostaríamos, mas estar lá brigando por uma coisa tão nossa, lutada por tantos anos, que, por incrível que pareça, nos foi tirado, né, em forma de um pacotaço, numa votação em forma de um tratoraço, que nós levamos anos para construir a história de cada um, de professores aposentados, de professores que estão para se aposentar, de professores que acabaram de entrar na educação, de professores PSS que também estão sofrendo junto, sem salário, sem rescisão de contrato, por aqueles professores todos que passaram no concurso e que não foram chamados, ou alguns foram chamados, escolheram aula, não foram nomeados, e que acabaram fazendo mudanças e mudando a vida de todo mundo. Então, a palavra mesmo assim, é de indignação. Indignação de você estar presente no dia onde você deveria estar preparando o seu dia letivo, já trabalhando com seus alunos, mas, ao mesmo tempo, ver a força que a classe dos professores tem, dos funcionários, de todos os representantes que estavam lá, que junto se somaram a nós, professores, também, Conselho Tutelar e outras tantas categorias que estão em movimento, que estão em greve. Então, esse dia ficou marcado porque nós estávamos já fragilizados da segunda-feira, dia 10, quando, de forma tão arbitrária, o governo quis impor, na realidade, a forma de votação, né, onde a maioria dos deputados da ala governista realmente foram contra os professores. A Assembleia foi tomada, a votação não foi concretizada. Para nossa surpresa, claro que no dia seguinte os deputados se reuniram, né, no restaurante, fizeram novamente todo o requerimento, todo o trâmite legal, e no dia 12, que foi na quinta-feira, nós chegamos muito cedo a Curitiba, andamos depois de uma noite toda, né? E nós guarnecemos todos os portões da entrada, porque nós sabíamos que os deputados teriam 24 horas realmente para votar todas aquelas medidas, né, que a gente já sabe que foi dito agora e as mídias estão realmente prejudicando toda a nossa carreira, prejudicando a escola pública como um todo. Bom, quando nós chegamos em Curitiba, nós tomamos os portões, né, muito bem organizado pelo APP Sindicato, e ficamos cuidando dos portões, das entradas, não entrava ninguém saía, né? A gente realmente, o objetivo era de resistência, evitar justamente que fosse novamente, a exemplo de segunda-feira, votado. Bom, qual foi a nossa surpresa? Alguns professores indo para o almoço, voltando, outros sentados num sol escaldante, guarnecendo os portões de entrada, foi quando
a gente foi surpreendido, né, pelo comando de greve, de que realmente os deputados tinham adentrado já a Assembleia dentro de um camburão. Foi muito triste, primeiro pela forma como entraram e, segundo, como a forma que eles rapidamente se organizaram para fazer essa votação. É claro, gente, que quando você tem uma classe toda entristecida, indignada, nós não tínhamos muito tempo a perder. E quando foi realmente que os professores entraram, abriram os portões, um já estava aberto, os demais foram tirados, e houve realmente aquele confronto, né, entre professores e policiais, tropa de choque. E os professores que estavam na frente, eu diria uns 3, 4 metros de mim, realmente levaram a pior, né, as bombas de gás lacrimogêneo e pimenta, spray de pimenta, bombas de efeito moral. E foi assim um momento de você não estar acreditando no que estava acontecendo. Você, professor, ali, junto com uma massa de gente sem saber bem ao certo, assim, a gente sabia o que queria, mas a gente já não sabia mais certo para onde ir. Naquele momento, muita gente. E foi quando a gente recebeu, assim, ouviu aqueles primeiros estrondos muito do lado, meio próximos, 2, 3 metros da gente. E, claro, que o ímpeto foi correr, né? E, assim, também muitos professores correram e outros passaram mal. E foi, assim, uma cena muito triste. Eu fui ver todo o tamanho do estrago, realmente, depois em casa, porque, na hora, era uma confusão, e gente empurrando, e gente chorando. Então, foi um momento, assim, muito triste, eu diria. Foi, acho que, pior que os cavalos, porque aquela cena dos cavalos ficou marcada, mas acho que o tratoraço e essas medidas todas ficaram na memória. Bom, os professores, claro que eles não voltaram atrás, nem tinha como. Foi quando, por um bom senso de alguns, né, viram que talvez a gente não sabia certo onde ia parar, que eles realmente cancelaram a sessão, né? E quando os deputados que votaram a favor dos professores e que estão do lado da educação, eles realmente falaram que tinha sido cancelado aquele movimento todo. E os professores também, quando era muito barulho, até que todo mundo entendeu, né, o que estava acontecendo, daí ninguém queria sair da Assembleia, porque eles não queriam que os deputados saíssem, ou que eles tivessem a hombridade de sair pela porta da frente, como a gente entrou. E então ficou assim umas 2 horas de negociação, de fala, muito emocionante esse momento, porque só você estando lá para você perceber o que é possível um povo quando ele tem convicção daquilo que ele quer, quando ele sabe daquilo que vai mexer na vida dele, que está mexendo na vida do aluno. Foi algo assim muito importante. Acho que cada professor deve vivenciar isso, saber. Eu sei que nem todos às vezes se engajam tanto na luta, embora de 31 anos de sala de aula, de Estado, eu posso afirmar com convicção que eu nunca vi, em todos esses anos, um movimento que tivesse unido tantos trabalhadores, entre funcionários de escola, entre agentes, entre professores, entre direção, né, porque realmente ela é uma greve que pegou de surpresa todo mundo. E eu diria assim, muito ardilosa, eu diria. Por quê? Se tirou tudo dos professores, daí deu-se novamente algumas coisas de volta, assim, poxa, vocês ganharam de volta. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos realmente aquilo que nós tínhamos garantido como educadores, aquilo que a escola tinha no ano passado, e principalmente fazer uma reflexão. Eu sou cidadã paranaense, no dia 9 de dezembro, eu fui vítima do tarifaço. Muito bem. Eu, como professora, eu vou pagar a conta do IPVA, do ICMS, sobretudo. Por que eu novamente tenho que pagar a conta do Estado, uma conta que eu não sei onde foi parar, de uma dívida que eu não sei? Então, eu, professora, sou penalizada duplamente. Eu vou pagar como o cidadão, aquele que vai ter... Eu não tenho, como professora, eu não vou pagar IPVA. Não, você vai pagar como todo mundo. E por que agora, novamente, o professor tem que pagar uma conta que não foi ele que fez? O Carlos, quando expôs os números, não dá para admitir um Estado
que até o ano passado era o 5º, né, de PIB, que, de repente, do dia 6 em diante, ele não sabe mais onde está o dinheiro. E eu gostaria, assim, quando a professora muito bem colocou, de uma auditoria das contas, uma CPI. Porque nós somos pessoas inteligentes, as pessoas que estão em casa ouvindo, elas sabem que alguma coisa está errada. E a gente precisa, como porta-vozes da educação, as mídias, precisam ajudar a ver onde que está essa conta. Por que os professores, por que a educação tem que pagar? E mais um detalhe, assim, acho muito importante que a gente comente, os pais, eles estão afoitos com os filhos querem ir para a escola, e nós queremos trabalhar, porque nós sabemos que a gente vai ter que trabalhar esses dias letivos de qualquer forma, ou nas férias, ou sábado, ou não sei quando, a gente vai ter que trabalhar. Mas eu queria que cada pai pensasse que o filho dele não vai ter o contraturno, que ele não vai ter os projetos que ele tinha na escola, que não tem sala de apoio, que não tem sala de recursos, e justamente vai pegar quem? Aqueles alunos mais, eu diria, que têm necessidade de ter esse acompanhamento da escola. Então, às vezes, o pai, a família, a gente vê, né, o professor está de greve, vão trabalhar, ele quer melhor salário. A gente não está brigando por salário. A gente não quer que tire aquilo que nós conquistamos durante anos de luta e que é meu de direito, mas a gente quer uma escola onde o aluno tenha condições de realmente de estudar. E que realmente esses índices do Paraná, que tem caído nos últimos anos, ele volte a ser novamente referência no Brasil. Então, eu gosto assim, muito dessa classe, eu estou prestes a aposentar há 20 horas, e ainda brinquei, puxa, bem agora que eu queria usufruir um pouquinho de ficar 20 horas, pelo menos para estudar um pouquinho mais, e ler, ou de repente fazer projetos, né, ter mais tempo. Puxa vida, agora eu sou, depois de 31 anos de sala de aula, eu preciso brigar mais uma vez por aquilo que eu levei 31 anos para conquistar. E eu falo em nome de muitos professores aqui, e de professores que estão começando agora. Qual é o incentivo realmente para um aluno dizer assim, meu querido, é importante ser professor, é uma profissão e eu acho maravilhosa, eu seria professor 20 vezes se eu nascesse 20 vezes. Mas assim, de fazer a comunidade começar a perceber o que está acontecendo no estado do Paraná. E os professores usar justamente a mídia, e usar esses vídeos todos que o nosso governador falou do estado antes da eleição, para os professores, tudo o que ele faria para a educação, e o que ele falou em canal de televisão no dia 6, e usar isso para trabalhar com o aluno, o que a gente não deve fazer, mentir para o povo. E realmente, eu gostaria, assim, claro que cada professor teria aqui a sua opinião, mas eu sei que nós temos convicção. Nós não queremos que destrua a educação no Paraná. Porque a gente lutou muitos anos e a gente vai continuar lutando e nós não vamos abrir mão dos nossos direitos e dos direitos dos nossos alunos. Muito bem, Vera. A professora Vera narrou aqui, nós acabamos mostrando imagens em cima de tudo o que ela disse e talvez o termo que ela usou é o mais perfeito, a questão do momento ardiloso que foi entrar de camburão na casa do povo. Os representantes, aí já mostra tudo, não precisamos nem comentar, né? Que alguma coisa está errada. Se os representantes do povo têm que entrar de camburão dentro da casa do povo, alguma coisa está errada, né, Carlos? Como que os professores, como que a classe, como que hoje se sentiriam para voltar às aulas com uma situação dessas? Bom, professor Lair, eu também vou falar um pouco, tenho 23 anos de Estado, agora em abril completo, dos quais 12 anos como policial e 11 anos como professor. Inclusive, o sargento João dos Santos brincou comigo hoje, na conversa pela internet, falou assim, você só mudou o lado do cordão de isolamento, né? E é assim, o que eu posso dizer... Eu estou na direção de uma escola em Mercedes, Leonil da PAP, e o que eu posso dizer é que o aluno está sendo penalizado. O aluno está sendo penalizado. Olha, a minha escola perdeu 40 horas de pedagoga. Isso significa que um período matutino, vespertino e noturno não haverá pedagoga, que é de suma importância.
justamente para atender aquele aluno que mais precisa, como a professora Vera colocou aqui. Nós perdemos a sala de apoio e matemática, que foi construído, foi conquistado isso, que o governo, ano passado, após a nossa greve do ano passado, recolocou depois do recesso no meio do ano. Foi uma conquista histórica, porque é um atendimento indispensável para o aluno que chega nos anos finais do ensino médio, que teve uma formação nos anos iniciais do ensino fundamental problemática, deficiente. É fundamental para equilibrar a situação dele e colocar ele no nível dos outros. Nós perdemos isso. Na nossa escola, nós perdemos um primeiro ano do ensino médio noturno. Aquele aluno que trabalha durante o dia, que teria que estudar à noite no primeiro ano, não vai poder estudar esse ano. Nós perdemos uma turma de 8º ano no período matutino. As outras turmas tiveram aumento drástico do número de alunos nas salas de aula com 39, 40 alunos, que o professor quase não consegue entrar para dar aula, né? Nós perdemos o EJA, porque ele colocou também uma normativa que, para fazer uma turma do EJA, a minha escola não tem EJA, mas ela tem parceria com o Paulo Freire aqui de Marechal para atender o aluno que, por N motivos, não terminou o ensino médio. Ele colocou uma regra que tem que ter 20 alunos por sala, para montar uma sala. E isso se torna inviável. Nós perdemos os projetos de handebol e de ginástica, né? Nós perdemos o CELEM. Então, houve perdas que vão prejudicar o atendimento do aluno. A distribuição de aula, que havia sido feita em dezembro, foi cancelada no dia 29 de janeiro pelo governo. Quer dizer, aquele professor que pegou aula em dezembro, olha, eu tenho casos na minha escola de pedagoga que morava em Mercedes, tinha contrato de aluguel, desfez o contrato, alugou casa em Marechal, matriculou os filhos na escola em Marechal, estava assim de mala e cuia para o novo posto de trabalho. A distribuição foi cancelada. O turno dela no colégio de Marechal que ela tinha escolhido não existe mais. O professor que pegou a aula para fechar o seu padrão, o professor, você entende como é que faz isso? Você foi professor, né? É professor, né? O professor que pegou a aula na minha escola, que foi pegar aula em Terra Roxa, que foi pegar aula no núcleo de Toledo, ele teve que fazer tudo isso de novo em janeiro. Quer dizer, um processo de humilhação, de desrespeito, que a gente sente isso no andar do professor. A gente sente isso quando o professor entra na escola. Então, o professor está sem condições psicológicas, sem condições de retornar o ano letivo. E eu acho que essa greve, ela não acaba se o governo não retirar na íntegra a mensagem do pacotaço, do segundo pacotaço. Eu acho que a categoria não vai aceitar retirar alguns aspectos do pacotaço. A categoria está firme. E é o tudo ou nada. Esta questão, professor Carlos, da distribuição de aula, ela é inconcebível. Se fosse ainda de um fim de governo que tentou fazer um arranjo, aí entrou um governo de outro grupo político e aí quis rever e cancelou o ato, e ainda poderia se levar em consideração e avaliar o que eles levaram a fazer, mas era o próprio governo, né? O vice-governador, secretário de Educação, que autorizou fazer esta distribuição de aula, e simplesmente rasgaram a distribuição e... Enfim, é inexplicável isso não tem justificativa e não adianta deputado vir e querer defender certas ações que não tem como explicar. É melhor dizer, ó, erramos. Eu fico com pena, na verdade,
daquela gurizada que virou deputado nas costas do pai e da mãe, né, que nem sabe o que é ser deputado e estavam sendo usados e aí estavam se borrando dentro do camburão, né, com todo respeito ao termo, mas ligando para a mãe, para o pai, ó, manda seguranças que nós vamos morrer e tal. Ó, que ponto chegamos, né, e tratando isso com um assunto tão importante que é a educação. Então é terrível. Mas só para concluir, Carlos, a participação da Cida, Cida, os reitores nessa história, para a gente ter uma dimensão também das universidades. Eu vi hoje uma entrevista da reitora Berenice, se não me engano, lá de Londrina, da UEL, e colocando já uma série de fatores que irão acontecer se isso também se concretizar quanto às universidades. Então, os reitores estão começando a se pronunciar, né? Ela talvez tenha sido a primeira que deu entrevista pública, né? A nossa expectativa é que os reitores defendam a universidade pública. Essa é a nossa expectativa. Claro que nós não vamos esperar isso de braços cruzados, por isso que nós deflagramos greve, né? Justamente na direção de tentar, talvez, evitar um pouco isso que o Carlos acabou de mencionar. Ele foi enumerando aqui como o governo foi cortando, foi retirando da educação compromissos que vem assumindo há décadas. Ele retira, né? Ele diminui sala, retira aula. O projeto de autonomia do governo, ele quer fazer isso com a universidade. Porque, ao estabelecer o percentual de 7%, né, da renda líquida tributária do Estado para as universidades, em síntese, o que o governo quer é reduzir, né, custos, né? Ele quer, de fato, diminuir o seu compromisso com a universidade pública, né? Ele quer se desobrigar da universidade, reduzir sem dúvida nenhuma. E é reduzir por baixo, porque, veja, faz mais de 10 anos que o Estado do Paraná não investe na universidade pública. O Carlos apresentou um dado aqui importante. Durante o governo Requião, o percentual destinado à educação era maior, né? Mas, veja, isso era o que o governo dava em razão do pagamento de salário de pessoal e do custeio. Mas investimento para a universidade crescer, em termos estruturais, nós não temos há 10 anos. Cada prédio que você vê novo nesse campus aqui de Marechal, ou de Toledo, ou de Cascavel, ou de Foz, ou de Beltrão, é resultado do trabalho de professores e gestores concorrendo em editais públicos para conseguir financiamento. Porque o Estado não investe na universidade. É uma situação tão absurda que nós estamos vivendo, quer dizer, não tem dinheiro efetivo para o custeio da universidade. A cada trimestre, a gente se vê naquela situação de não tem dinheiro para comprar papel higiênico. Né? Não tem dinheiro para pagar estagiário. Não tem dinheiro para nada. A gente não tem sala para trabalhar. Você veja, por exemplo, todo o crescimento que as universidades, e particularmente a UniOeste, que é a universidade que mais cresceu dentro do sistema nos últimos anos, esse crescimento se deve ao trabalho dos professores e dos agentes administrativos. Não foi porque a universidade, não foi porque o Estado investiu. Os mais de 30 programas de pós-graduação que hoje a UniOeste oferece é resultado de trabalho dos professores. Porque, veja, a gente assumiu mais aula, assumiu mais trabalho para oferecer o quê? Programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, nas mais diferentes áreas. Né? E a gente faz isso como? Trabalhando mais, pesquisando mais, orientando mais. Né? É dessa maneira. E correndo atrás de editais públicos. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas você não está dando aula hoje? Nosso trabalho, além de dar aula, é desenvolver projetos de pesquisa e de extensão e também, nesse sentido, ajudar a universidade a crescer por meio de editais. Então, hoje, por exemplo, se você vê um prédio novo, por exemplo, aqui, é por quê? Porque os professores sentaram,
produziram um projeto, concorreram publicamente e ganharam. Mas esse sistema é um sistema também perverso, porque, para nós ganharmos, alguém perdeu. Compreende? Alguma outra universidade não ganhou aquele edital, então não vai ter prédio novo lá. Equipamentos na universidade. Basicamente, são conseguidos por meio de projetos individuais ou coletivos de professores que concorrem em editais federais ou estaduais. Nós temos, por exemplo, dificuldade de colocar equipamento que a gente consegue, porque não tem sala, porque o governo não investe na universidade pública. Então, assim, é uma situação muito difícil. O projeto de autonomia quer reduzir os gastos do Estado quando ele já não investe há mais de 10 anos. Entende? Ele vai trabalhando com o crescimento vegetativo da universidade, sem trabalhar com investimento, né? Então, isso, para nós, é muito problemático. E, ao reduzir gastos, ele vai colocar as universidades numa situação que é o seguinte: bom, como é que nós vamos continuar funcionando sem dinheiro? Vamos correr atrás de dinheiro. Como é que você corre atrás de dinheiro? Cobre da mensalidade, né? Diminui aporte financeiro para assistência estudantil, né? Por exemplo, uma das consequências imediatas desse projeto de autonomia para as universidades é o fechamento dos restaurantes universitários e a não abertura dos nossos. Nós estamos encaminhando a abertura de 5 restaurantes universitários. Não vai abrir. E os outros vão fechar, né? Para a gente conseguir desenvolver projetos, só vendendo. Bom, a universidade é pública, tem financiamento público, nós vamos vender serviço para a população. Isso está tudo errado. Então, a razão de nós estarmos em greve hoje é justamente, né, insistir na defesa da universidade pública e impedir que esse projeto seja implantado. Você perguntou quando é que se acaba uma greve. Sim, então, Cida, nós estamos chegando no limite. Eu já quero aproveitar e agradecer a sua presença como representante dos docentes da UniOeste, e deixar aberto aqui para a sua mensagem essa resposta, né? Se a universidade, que na verdade o calendário iria começar agora, né? Isso. O calendário letivo, diferentemente do Estado, que já está perdendo, digamos, aulas ou já está em andamento o calendário. Mas já há uma avaliação até onde a greve poderá ir, ou se vocês apenas estão no começo da caminhada? Não, nós estamos no começo da caminhada, mas de uma caminhada forte, unida, né? Fazia algum tempo que a gente não conseguia que todas as universidades estaduais deflagrassem greve conjuntamente. Então, hoje, por exemplo, tem reunião do comando estadual lá em Curitiba. É uma greve que começa muito forte e é uma greve também que sensibiliza muito os outros servidores públicos. Então, veja, a gente, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de uma greve, a gente estabelece que ela é uma greve por tempo indeterminado. Porque eu não posso dizer para o governo que eu vou terminar a greve dali a pouco, porque ele espera aquele tempo, o prejuízo é da sociedade, o prejuízo é dos outros, ele espera e está tudo bem. Então, a nossa greve é por tempo indeterminado. Mas nós, hoje, estamos trabalhando para que essa greve seja curta e rápida. Mas tudo isso depende da participação efetiva da população no apoio e na pressão sobre a Assembleia Legislativa, sobre esse governo, na nossa capacidade de articulação, e acho que isso a gente tem feito muito bem em todas as nossas atividades aqui unificadas. Participamos de panfletagem, de passeata. Sábado, agora, nós vamos fazer uma outra atividade também aqui na cidade. Eu acho que é importante a gente observar o seguinte: esta greve é uma greve com perfil defensivo. Não tem como recuar. Não tem o que negociar. Às vezes as pessoas vão falar assim: não, vocês estão sendo radicais. Veja, nós não estamos reivindicando nada a mais. A gente está pedindo para ficar como está. E agora já não está muito bom. Entende? Já está bastante difícil, muito difícil. Nós queremos manter as coisas como estão para manter um nível de dignidade e a gente poder continuar negociando com o governo as pautas que a gente já vinha negociando, que ele passou por cima, tanto da PP quanto nossas da universidade, que a gente já vinha negociando. Inclusive, o investimento na universidade, que não tem há mais de 10 anos. Então, veja, nesse caso, o momento de parar a greve é o momento da vitória. E, assim, este governo é incansável, incansável também seremos nós. É esse o espírito que anima a greve nas universidades. E eu acho que é esse o espírito que anima a greve na APP também.
Muito bem. Obrigado, professora Cida. Professor Carlos, sua participação final, mais alguma avaliação e também se há já uma expectativa no movimento de vocês em avaliar de que forma a sociedade vai poder crescer na sua participação ou se haverá prejuízos. Sempre há a possibilidade de o governo estar forte, aí está começando a se manifestar pela mídia com mensagens. Então, o que vocês estão pensando em termos do movimento e obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, professor Nair. Assim, como a professora Cida colocou, é uma greve de resistência. Se nós aceitarmos qualquer tipo de negociação, a derrota vai ser muito grande. Então, ela não tem recuo. Não está no horizonte da nossa categoria, da nossa classe de trabalhadores e funcionários das escolas públicas do Estado do Paraná, o recuo. É o governo que tem que recuar. É o governo que tem que ser pressionado e retirar esse pacotaço. E eu acho que a Assembleia Legislativa tem que imediatamente instaurar uma CPI das contas do Estado. Isso está mal explicado. Isso está mal explicado. Como que existe tanta crise e como há cálculos que dizem que só para desmobilizar a greve dos professores e funcionários, o governo do Estado está gastando em torno de 400 milhões com a grande mídia aí. Quer dizer, em torno de 400 milhões só para desmobilizar a nossa luta. Então, acho que nós estamos, assim, numa situação que não há o que negociar. Nós temos que resistir até o último instante para ficar como estávamos no final do ano passado. Quer dizer, o governo colocou a pauta dele para nós. A nossa pauta histórica de reivindicação e de luta, neste momento, está sendo esquecida. E eu também avalio que o professor e o funcionário não têm condições psicológicas de retornar caso esse pacotaço seja aprovado de forma arbitrária e autoritária. Como que aqueles 29 mil professores que foram demitidos e ainda não foi feito acerto com eles, sendo que dos quais só 10 mil foram contratados porque as escolas diminuíram de tamanho? Como que os 3 mil funcionários demitidos, que ainda não houve o acerto, não houve pagamento de salário, de férias, vão ter condições de voltar ao trabalho? Como todos os professores que tiveram promoção e progressão no ano passado não tiveram o pagamento ainda, vão voltar para a sala de aula? Então, a questão, o limite, como a professora Cida colocou aqui, é a vitória. Não dá para aceitar outro limite. Muito bem. Obrigado, professor Carlos Seiber. Professora Vera Pagnussati, representando aí os professores do Estado, que teve esta experiência ímpar e histórica, né? Logicamente, você vai lembrar disso para sempre, como nós vamos lembrar de um momento triste na história do Paraná, deste confronto provocado e que agora tem que se achar a solução. Obrigado pela presença e sua avaliação final. Obrigado por ceder esse espaço, que é muito importante a gente chegar mais próximo da comunidade, né? Nós não temos a mídia toda que o governo tem, né? Então a gente precisa usar as redes sociais, aquilo que nós temos mais próximo da gente. Eu gosto de avaliar a greve por dois aspectos, o positivo e o negativo. Toda greve tem um lado positivo. E essa, eu acho que tem um lado muito positivo, que é de alertar todos nós, enquanto cidadão, a pensar mais no momento do nosso voto. Isso deu para ver nitidamente entre os professores, quando no dia da Assembleia lá, muitos deputados não sabiam no que estavam votando. Quando votaram a Comissão Geral, que era para realmente, em forma muito rápida, votar tudo aquilo, muitos deputados vão ser queimados pela sua vida política, porque foram defender um governador que colocou um pacotaço na mão deles para ser votado, sem eles terem noção do que estavam votando. Então, o lado positivo é, nós precisamos nos politizar mais, politizar os nossos alunos, mostrar aquilo que não deve ser feito dentro de um Estado e, principalmente, ter discernimento. Quem é que realmente estou colocando, que eu elegi como deputado e que vai lá, vai gerenciar a minha vida amanhã,
Quando o cara, às vezes, muitas vezes, tem gente competente, mas tem muita gente incompetente. E que estão lá defendendo quem eu não sei. Com certeza a educação não. Nesse momento, não. Alguns sim, e a gente conseguiu conversar com alguns, e achei muito interessante a fala do deputado, que disse assim, infelizmente, alguns jovens deputados que aqui estão, não sabiam do teor que estavam votando e gostariam de voltar atrás se eles pudessem ou tivessem coragem. Então, o momento positivo é esse. A gente precisa realmente ter mais atenção à política de forma geral, porque às vezes a gente acaba trabalhando um monte e achando que todas as pessoas são honestas e vão trabalhar por você, nos representar muito bem, é o que a gente espera quando a gente dá um voto por uma pessoa, por um deputado, todos os cargos políticos, enfim. E o lado negativo é esse, que a gente está sofrendo, nós estamos agoniados, a gente vai ficando cansado, porque você precisa estar em vários momentos, você precisa estar dando resposta para os alunos que querem saber quando vão começar as aulas, que os pais querem saber quando não vão estar. Então, o lado negativo é esse. E eu tenho certeza que a categoria não vai abrir mão daquilo que é nosso, daquilo que é do aluno, daquilo que é da escola pública. Porque educação, gente, é essencial, a educação não é gasto, é investimento. Então, eu tenho certeza que a classe não vai voltar atrás. Por mais que a gente tenha que se mobilizar, voltar, conversar, ir para Curitiba, nós não vamos voltar com prejuízo para a categoria, nem para a escola pública, nem para a sociedade como um todo. Então, tem um lado bom que fez a gente, que foi um alerta realmente, acho que para todos os professores, porque de repente você começa a pensar, puxa vida, e acho que foi um tiro no próprio pé do governador, porque agora ele deixou muita gente em alerta do papel realmente que tem cada deputado, porque tem muito deputado que não vai ter coragem de voltar à sua origem, pelo aquilo que representou contra a educação do Paraná. Obrigado, professora Vera Pagnussati. Agradecer à professora Janete Coimbra, que também participou nos 2 primeiros blocos. E estamos chegando assim ao final do programa Espaço Aberto desta semana. O programa foi um pouco mais estendido pela importância do assunto, pelo debate aqui provocado, pelas informações que chegaram até a ti, o nosso compromisso. Se preciso for, vamos voltar aqui e continuar debatendo, porque a greve não vai parar pelo que foi dito. Obrigado a todos. Raco Cosméticos Super Cercar, obrigado a você que nos assiste todas as sextas-feiras e também nas nossas reprises. Tenham todos uma grande semana, um grande abraço. Até breve.